Fala, meus amigos, daquele jeitão! E muito antes dos heróis do cinema atual, bonitões, bem vestidos e com dinheiro sobrando, a gente teve uma galera que salvava o mundo com poucos recursos, vestidos com roupas de baile de carnaval e muita boa vontade, que aliás, era coisa que quem acompanhava as aventuras também tinha que ter, vamos combinar aí, né? Esses heróis da Marvel nos cinemas e na televisão, olha, tinha que gostar. Bom, eu sou Tele Fábio e se vocês ficaram curiosos para relembrar tudo isso e muito mais, sejam bem-vindos a mais um Coleção em Ação Show. Pelos poderes de Grayskull. E hoje o universo cinematográfico dos filmes de super-herói, principalmente os filmes da Marvel, são aguardados com ansiedade por milhares de fãs. E a Marvel tem um super multiverso cinematográfico que começou lá atrás com o Homem de Ferro do Robert Downey Jr. e teve o auge nos dois blockbusters máximos, Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato, com a reunião de todos os heróis contra o vilão Thanos e que realizou, olha, o sonho de infância de muita gente que lia aquele monte de crossovers nos quadrinhos das antigas. Aliás, né, cada filme da Marvel que é lançado é tema, de debates ferrenhos entre os fãs. Todo mundo quer dizer se o filme foi bom, se o filme foi ruim, se tem alguma coisa rolando a mais ali por trás. Agora mesmo com a chegada das séries que vão ser lançadas aí pela Disney, no streaming Disney Plus, o debate vai aumentar ainda mais. E se a gente parar, isso tudo é muito legal, né? Tirando a parte tóxica da internet, essa ligação faz a gente estar cada vez mais conectado uns com os outros e às vezes parece até que a gente consegue influenciar nas decisões dos estúdios, como por exemplo o vindouro terceiro filme do Homem-Aranha, que depois da notícia de que a gente ia ter o retorno do vilão Electro, interpretado pelo ator Jamie Foxx, e também o retorno do JJ Jameson do grande J.K. Simmons, fazendo com que a gente sonhe com o encontro dos Homens-Aranhas anteriores, interpretados pelo Tobey Maguire, e o Andrew Garfield com o Aranha atual, vivido pelo Tom Holland. E mesmo que o Aranhaverso não aconteça nos cinemas, pelo menos parece que os caras estão deixando a gente sonhar, diz aí. Agora, teve um tempo que isso quase não acontecia e quase ninguém sabia quando um filme estava sendo produzido e muito menos sabia o que ia acontecer com ele. E quando acontecia, ficava bem, mas bem longe das versões dos quadrinhos. Já que primeiro, não existiam recursos técnicos para produzir tudo que era facilmente desenhado e segundo, todo mundo achava que quadrinhos eram coisas mais para as crianças. E criança, a gente lá do passado assistia tudo que passava na TV sem reclamar. Então bora produzir de qualquer jeito, sem recurso nenhum, que eles sabiam que a gente ia assistir. Então vamos lá conferir que filmes eram esses. E a gente, criançada das décadas passadas, assistia qualquer coisa que passava na televisão e muito dificilmente alguém reclamava de algo. Então os caras deviam pensar, ninguém reclama mesmo, bora fazer de qualquer jeito com o recurso que a gente tem. Tenho certeza que todo mundo vai assistir. Assim como eu tenho certeza que todo mundo vai assistir esse vídeo, mostrando aí alguns desses filmes do passado. Bora lá! Bom, e a primeira tentativa da Marvel Comics nos cinemas, na verdade, aconteceu numa época que ela estava bem longe ainda de ser a Marvel que a gente conhece. Já que em 1943, quando a Marvel ainda era Timely Comics, ela vendeu os direitos cinematográficos do recém-criado Capitão América para a Republic Pictures, na época uma empresa bem famosa por fazer filmes em formatos de séries para os cinemas. O único problema é que a Republic era bem conhecida por pegar personagens das rádios, dos quadrinhos e descaracterizar totalmente eles quando lançava nos cinemas. E claro, com o Capitão América não foi diferente. Então saía o soldado Steve Rogers e entrava o promotor público Grant Gardner. Saía o Caveira Vermelha e entrava o temível Escaravelho na parada. E como o Capitão América das telonas não tinha um escudo e nem o soro de super soldado, um revolvão mesmo resolvia tudo. Quem interpretou o Capitão América foi o ator Dick Purcell, que acabou morrendo de ataque cardíaco algumas semanas depois do final das gravações, já que dizem que ele se esforçou demais nas filmagens, já que naquela época, obviamente, eram feitas todas na unha. E apesar do jogo de empurra que ficou na época entre a Time e a Republic, para assumir a culpa de quem tinha feito a adaptação desse jeito, já que eles acabaram não seguindo o material base, a Republic investiu mais de $200 mil na produção, o que era muito para a época.
E o filme-série caiu no gosto popular quando estreou em 5 de fevereiro de 1944 e depois foi reprisado nos cinemas em 1953. Depois disso, o Capitão América só voltaria a aparecer em 1979, não em um, mas em 2 filmes feitos direto para televisão, numa parceria entre a Marvel, a CBS e a Universal Television. Aqui pelo menos a gente tinha o Steve Rogers mesmo, né? Aquele Steve Rogers mais bombadão, que era vivido pelo ex-jogador da NFL, o ator Rob Brown, que todo mundo deve se lembrar do filme De Volta para o Inferno de 1983, onde ele atua ao lado do Gene Hackman. Bom, aqui ele até é um soldado, no caso um ex-fuzileiro, só que lá dos anos 70 mesmo, e que queria curtir aquela vibe da época, né, aquela coisa de boas, cruzando os Estados Unidos numa van muito estilosa para ter inspirações para a veia artística dele, adivinha? Como desenhista. O problema é que ele acaba descobrindo que o pai dele, né, que já era falecido, junto com outro cientista, acabaram desenvolvendo um super soro que dava super força, super velocidade e super audição para quem usasse ele. O único problema é que esse soro foi feito a partir do DNA do pai de Steve Rogers, então só ele seria uma cobaia segura. E entre um monte de idas e vindas, com o orçamento de um filme para TV naquela época pedia, ele demora para aceitar virar o Capitão América. E quando vira, entra um super-herói pronto para enfrentar os bandidos comuns com um escudo transparente. Vocês não escutaram mal não. E uma super motoca e um capacete bandeiroso no lugar da máscara dos quadrinhos. E olha, nem nas listras do uniforme os caras acertaram, né? Até isso era diferente dos quadrinhos. Bom, pro bem e pro mal, o filme até que deu uma agradada lá na audiência da época, né? Fez a CBS acreditar que podia dar certo e um segundo filme foi lançado ainda em 1979. E o Rob Brown volta à pele do Capitão América utilizando o uniforme que aparece no finalzinho do primeiro filme, que era um pouquinho, digamos assim, mais parecido com o Capitão América dos quadrinhos. Mas olha, não se empolguem muito não, porque o maldito capacete continuou na cabeça dele. Ainda bem, agora tinha asinhas de verdade. Eu vou falar, todo mundo deve lembrar aí mais ou menos como eu lembro, né? Esse filme passou bastante no SBT lá dos anos 80, comecinho dos anos 90, era um abacaxi sem tamanho, ruim mesmo, só valia a pena pelo vilão, né? Que era o Christopher Lee, lembram dele? O Drácula, depois, né? Foi revivido lá fazendo vários filmes Senhor dos Anéis, Star Wars, mas nessa época parecia que o cara tava precisando de dinheiro para pagar o IPTU da casa dele. América 2. É claro que hoje em dia, né, esses filmes valem bem mais pela curiosidade, né, de épocas mais inocentes que a gente aceitava qualquer coisa e outra, né, a gente vê como era difícil adaptar o uniforme na íntegra. Não tinha efeitos especiais para ajudar, então ou ficava estranho ou ficava estranho. E outra, o Capitão América voltou em 1990 com outro filme. E esse filme do Capitão América veio pelas mãos de ninguém menos que o Mené Golan, que nessa altura do campeonato já tinha pulado fora da Canon Filmes. Bom, e como os israelenses já tinham um gosto bem amargo, né, de ter adaptado aí alguns heróis de qualquer jeito, como foi feito pela Canon com o He-Man do Dolph Lundgren e com o tenebroso, mas tenebroso mesmo, Superman 4, aqui ele resolveu não se distanciar tanto dos quadrinhos da Marvel, pelo menos no que diz respeito ao uniforme, apesar do resultado final ter ficado tenebroso, principalmente por causa, ó, das orelhinhas de plástico, lembram dessa? E olha só, ainda trouxeram um inimigo de verdade pro Capitão América, sendo ninguém menos que o Caveira Vermelha, agora sim, hein? Ainda que tenham mudado a nacionalidade dele de alemão para italiano. O filme foi dirigido pelo picareta gente boa Albert Pyun, e quem vivia o Capitão América agora era o ator Matt Salinger. O herói até que tinha uma origem bem mais próxima dos quadrinhos, com o filme tendo uma ação bem melhor do que os filmes anteriores. Também, pior não podia ser, né?
E o resultado final, apesar da boa vontade dos envolvidos, acabou não agradando. Tanto é que as exibições teste do filme, foram massacradas, o filme ficou na geladeira e só foi lançado nos Estados Unidos em 1992 e direto para VHS, sendo limado dos cinemas. Então quando a gente vê essa data de 1990, na verdade foi o lançamento do filme na Inglaterra. O filme só foi lançado na Inglaterra em 1990 porque o Mené Rangolan conseguiu dar uma volta, conseguiu dar um balão nos distribuidores. Precisa muito de mim para o seu plano, não é? É claro. Então não vai vencer. Não. E alguns anos depois, em 1994, outro crime bem mais grave foi cometido. Só que pelo menos dessa vez, os caras tiveram a manha de não deixar o bichinho ver a luz do dia. Ou quase isso. E obviamente que eu tô falando do filme Quarteto Fantástico, do gênio máximo Roger Corman. Reza a lenda urbana que o filme foi feito apenas para que a produtora alemã Neil Constantine, a mesma do filme História Sem Fim lá dos anos 80, continuasse com os direitos cinematográficos da família fantástica e não pagasse uma multa de 5 milhões para a Marvel, por estar subutilizando os personagens, já que o contrato previa a obrigatoriedade de um filme no período de 5 anos. E como a empresa alemã negociou com a Marvel lá por 1989, obviamente, o ano do Batman do Michael Keaton, que foi um sucesso, encorajou alguns estúdios a tentarem fazer os seus próprios filmes de super-herói. E aí, com medo de pagar 5 milhões, o que os alemães fizeram? Foram lá e chamaram o Roger Corman, que era um cara bem conhecido por conseguir fazer filmes com troco de pão. E aí os caras deram $1 milhãozinho de dólares para ele fazer o filme do Quarteto. Olha, pode até parecer muito, mas vamos combinar, Para um filme do Quarteto Fantástico cheio de poderes, 1 milhão não era nada. E o resultado final desagradou tanto, mas desagradou tanto, que a própria Marvel comprou os direitos de produção para não queimar literalmente o filme das futuras produções que eles já tinham em mente. E felizmente ou infelizmente, como todo mundo sabe, uma cópia vazou e hoje em dia é bem fácil da gente encontrar por aí esse filme para assistir e se divertir, dá para dar muita risada. Agora eu vou dizer, se os caras tinham medo desse filme, bom, depois do Quarteto teve aí 2 filmes meia boca, que se não foram bons também não foram ruins, e depois teve aquela aberração feita em 2015 pelo Josh Trank, essa sim, que nunca deveria ter visto a luz do dia. E sabe quanto é que eles gastaram para fazer aquele filme? 120 milhões, dava para fazer 120 filmes desse do Roger Corman. Ainda fico com esse. Já que pelo menos no filme de 1994, a gente ainda tem uma caracterização bem fiel do Quarteto Fantástico, com coisas sendo feitas por animatronic, no melhor estilo Tartarugas Ninja. E até o Doutor Destino ficou praticamente igualzinho à versão dos quadrinhos das antigas. Destaque ainda para o Johnny Storm, interpretado pelo ator Jay Underwood, mais conhecido aqui no Brasil pelos filmes da série Adorável Android, que passaram tanto na Globo quanto no SBT dos anos 80 e dos anos 90. E aí, lembravam desse? Não! Poxa, então vamos lá, se inscreve aqui, já aproveita para badalar o sininho que eu quero ter você comigo 2 vezes na semana, viajando pro passado. Bora lá! E por falar em passado, eu acho que a gente já se adiantou demais chegando em 1994 com esse filme do Quarteto. Vamos voltar lá para os anos 70, porque ainda tem muita curiosidade boa, ou sei lá, nem tanto, pra gente relembrar. Bora? Já que foi em 14 de setembro de 1977 que a Marvel, em parceria com a CBS, lançou o primeiro telefilme do Homem-Aranha, tendo o ator Nicholas Hammond, do clássico A Noviça Rebelde, como o primeiro jovem Peter Parker de carne e osso da história, e que tinha cara de ter pelo menos uns 35 anos de idade. E por falar em história, apesar da gente ter o JJ Jameson e a Tia May, pode esquecer a Mary Jane ou a Gwen Stacy, já que aqui o interesse amoroso do herói, ou coisa mais ou menos assim, era a personagem Judd Tyler, vivida pela atriz Liz Elchenbacher. E como vilão principal, pode esquecer aí Duende Verde, Lagarto, Dr. Octopus, A grana era curta, não dava pra isso, nem tinha tecnologia pra isso. Aqui, o herói enfrentava um vilão que tinha os paranauês aí de fazer, umas hipnoses e deixar o pessoal hipnotizado. E as cenas de ação até hoje são bem lembradas, principalmente com o Homem-Aranha escalando um prédio de verdade por fora, com a ajuda de cabos.
já que na época os efeitos especiais para isso estavam bem longe de existirem e também apareceu o herói se balançando com as teias que mais pareciam uma tarrafa de pescador prensada do que teias de verdade. Mas tá tudo certo, né? Eram os anos 70 e a gente dá aquele desconto felpudo. E claro, a gente também dá um desconto pro fato do Homem-Aranha andar o tempo todo parecendo que queria dar um susto em alguém, né? Ele sempre andava meio que abaixadinho assim, era meio estranho. O que não dá pra dar desconto são as cenas de luta, já que pra um herói com poderes de uma aranha, o Homem-Aranha luta igual um dos Trapalhões. Sorte dele que os capangas são piores ainda do que ele. E aqui no Brasil, esse telefilme do Homem-Aranha estreou em janeiro de 1979 e até que rendeu um troquinho bom. Já lá nos Estados Unidos, no ano anterior, em 1978, o herói partiu para uma série de TV que rendeu 13 episódios. Isso se a gente contar que o episódio piloto de 1977 foi exibido em 2 partes. E para aproveitar ao máximo, desses 13 episódios para TV, mais 4 eram duplos e viraram mais 2 telefilmes chamados O Retorno do Homem-Aranha de 1978 e Homem-Aranha, O Desafio do Dragão, lançado em 1980. E esses 2 filmes também passaram aqui no Brasil nos cinemas e depois na Rede Globo. Já a série da televisão passou primeiro na Record e depois na Manchete. E eu não sei vocês, né, mas quando eu era criança eu gostava bastante desse Homem-Aranha. E na minha cabeça, por causa desses 2 telefilmes, ele tinha passado na Globo. Eu quase não lembrava dele na Manchete. E se vocês acham que a Marvel e a CBS capricharam na ruindade, né, dos 2 filmes do Capitão América pra televisão, talvez, só talvez vocês não tenham assistido O Doutor Estranho de 1978, estrelado pelo ator Peter Hutton como Stephen Strange e que nesse mesmo ano participou do clássico italiano Os Bastardos Inglórios de Enzo G. Castellari. Aí não me entendam mal não, eu até gosto do ator Peter Hutton, né? Ele fez uns filmes bem legais assim e deixaram ele com um bigodão fino, bem parecido com o dos quadrinhos. E até o uniforme dele, que era igual a roupa que o Sidney Magal usava no programa do Chacrinha, a gente também engolia. O problema mesmo é que a galera que fez o filme teve a má ideia de fazer a vilã Morgana Le Fay se apaixonar pelo Doutor Estranho. E mesmo contando a origem do herói, que inclusive teve consultoria do Stan Lee, a história se arrasta mais que uma corrente de fantasma pecador. E quase não tem ação nenhuma. O filme é paradinho, mais paradinho que água de poço. Também pudera, né? Parece que de todos os filmes que foram feitos pela Universal Television, pela CBS e pela Marvel, esse do Doutor Estranho foi onde a galera mais economizou. Eu tô achando que os executivos gastaram mais comendo McDonald's do que investindo nesse filme. Também tô cagado de fome. E o mais estranho é que o Doutor Estranho estava programado para ser uma série para televisão, mas ficou só nisso mesmo, só nesse piloto. E para surpresa de geral, mesmo assim esse piloto foi exibido aqui no Brasil lá nos anos 80 pela Rede Globo. Ainda sou mulher. Um homem me atraiu. Então você não encontra satisfação em meu serviço. Queria sentir o calor dos braços de um homem. Após todos esses anos sozinha. Você preferiu o amor humano ao poder. Você fez um acordo comigo. Algum mortal iria desejar você se lhe visse assim? E aí, já tinham assistido esse filme quando ele passou na Rede Globo ou só viram ele agora, depois das internets da vida? Deixa aqui nos comentários pra gente ficar sabendo. Bom, meus amigos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se querem uma parte 2 com o Justiceiro do Dolph Lundgren, o Incrível Hulk, Howard o Pato, Nick Fury do David Hasselhoff e muito mais, deixem aqui nos comentários e bora compartilhar, que isso é muito importante. Então faz o seguinte, se você não está inscrito aqui no canal ainda, se inscreve aqui, já aproveita para badalar o sininho. Se gostou realmente do vídeo, também deixa aquele like felpudo e já aproveita para conhecer as nossas redes sociais. Tem coleção em ação para todos os gostos. Também tem o nosso site especializado em coleções de brinquedos dos anos 80. E além disso tudo, toda segunda-feira eu também estou junto com a galera do MachineCast, no podcast mais maluco e mais nostálgico da podosfera. Ah, e a gente também está agora lá no canal do MachineCast, com o Micro MachineCast. Então passa lá, se inscreve e badala o sininho, porque lá também tá bem legal. Por enquanto, eu vou deixando meu abraço
dizendo que a gente se vê no próximo vídeo e valeu! E esses são os membros Felpudo Gold do canal. Muito obrigado por acreditarem e ajudarem a preservar a memória do passado. E aproveitando, vem ser um Felpudo Gold você também. Aperta aqui no botão Seja Membro para mais informações de como ajudar o canal.